Fala galerinha, meu nome é Amanda e começaremos agora mais uma aula de português do cursinho Acreditar. A aula de hoje tem como tema os substantivos. Hoje a gente começa um bloco de aulas que vão abordar todas as classes gramaticais. Mas não se assustem, vocês vão perceber que existem várias classes gramaticais, mas na aula de hoje o nosso objetivo é apenas que a gente faça uma breve introdução pela morfologia e depois a gente entre propriamente dito na temática dos substantivos. Como a gente já estudou um pouquinho sobre isso nas aulas de estrutura e formação das palavras, e caso vocês ainda não tenham assistido essas aulas, volta lá e dá uma olhadinha porque vale a pena. A gente estudou que morfologia trata-se do estudo da formação das palavras. Então, a partir do estudo da formação das palavras, elas serão classificadas em algumas classes, elas serão organizadas em algumas classes, de acordo com a sua função. A análise morfológica, ela é diferente da análise sintática, porque quando a gente faz o estudo morfológico, a gente vai analisar a função original da palavra. E quando a gente faz o estudo sintático, a análise sintática, a gente vai buscar a função da palavra dentro da oração. Como assim? Vamos dar uma olhadinha nessa frase. Exemplo, aquela moça alta tem 2 filhos. Morfologicamente, a palavra aquela tem função de pronome, mas dentro da frase, ela tem a função de adjunto adnominal. Outro exemplo, moça é um substantivo, mas dentro dessa frase, ela age como núcleo do sujeito. Essa é a diferença básica entre a análise morfológica e a sintática. Na morfológica, nós estudamos a função original da palavra, e na sintática, a gente vai buscar a função da palavra dentro de uma frase, dentro de uma oração. Agora que a gente já recordou os conceitos gerais da morfologia, a gente pode entrar, propriamente dito, em todos os nossos objetivos sobre os substantivos. Então, o que nós veremos hoje? Nós veremos definição, classificação, formação e flexão dos substantivos. Começando pela definição. De uma forma genérica, bem fácil para vocês recordarem, substantivo é a classe gramatical que vai dar nome aos seres, eles sendo reais ou irreais. E vocês vão perceber que substantivo, além de dar nome aos seres, ele tem uma característica de ser variável, eles podem ser flexionados. E é isso que a gente vai estudar ao longo desse vídeo. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação. Dependendo da função, existem algumas classificações que nós podemos realizar com os substantivos. A primeira classificação é em comum ou próprio. Então, comum é aquele substantivo genérico. Ele não especifica qual é o ser. Por exemplo, quando a gente fala de uma cidade, a gente pode falar sobre qualquer cidade. Ou um menino, a gente está falando sobre qualquer menino. Agora, quando é um substantivo próprio, ele vai falar de um ser específico, de um objeto específico. Eu não estou falando mais de qualquer cidade, eu estou falando de Londres, eu estou falando de uma cidade específica. E eu também não estou falando de qualquer menino, eu estou falando de Paulo, um menino específico. Então, quando o substantivo ele é comum, significa que ele está falando sobre seres genéricos, qualquer um. E quando ele é próprio, ele está especificando qual é o substantivo, qual é o ser a qual ele se refere. Já quando a gente pensa em concreto e abstrato, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma variação sobre essa classificação. Para acabar de vez com essa dúvida, substantivo concreto é todo aquele substantivo que designa um ser real ou imaginário que ele existe sozinho. Ele não precisa de outro ser para existir. Como assim? Pensa na palavra ar. Ar é um substantivo concreto, porque ele não precisa de mais nenhum outro ser para existir. Ele existe sozinho por si só na natureza.
Da mesma forma, acontece com mulher, cadeira, saci, fantasma, que são seres que existem sem uma correspondência com outro ser, sem a necessidade de se relacionar com outro ser, no mundo real ou no mundo imaginário. Agora você deve estar se perguntando, e como eu vou saber se ele é abstrato? Abstrato é todo aquele substantivo que se refere a um sentimento ou até mesmo a uma ideia e, por fim, aqueles substantivos que se derivaram de um verbo. Lembra? A gente deu uma olhadinha sobre isso no nosso último vídeo sobre formação de palavras. Então, se for um substantivo gerado por derivação regressiva, ele também é abstrato. Vamos pensar em um exemplo. A palavra bebedeira é um substantivo abstrato, porque ele se derivou do verbo beber. E como é que eu sei que ele se derivou do verbo beber? Eu dei essa dica para vocês no nosso último vídeo também. A gente sabe que bebedeira se derivou do verbo beber porque não existe um objeto bebedeira. Bebedeira é uma ideia. Então, nós sabemos que a classificação de bebedeira é um substantivo originado por derivação regressiva. Outros exemplos que eu trouxe para vocês de substantivo abstrato são vida. Então, vida não existe sozinho por si só, depende de outro ser e trata-se de uma ideia. Da mesma forma, rapidez, viagem, saudade, que ou se referem a um sentimento ou dependem de outro ser para que possa se manifestar ou existir. Mas a dica geral que vocês podem levar é que substantivos abstratos refere a todo sentimento, ideia ou substantivo derivado de um verbo. Outra classificação dos substantivos é a classificação em coletivo. O coletivo nada mais é do que uma palavra que vai designar um conjunto de seres. Então vamos pensar num exemplo. A palavra molho. Molho é um conjunto de chaves. A função dos coletivos é deixar as frases mais coesas, vocês terem uma opção de palavras para se designar a um conjunto de seres que não seja a repetição do plural. Então fica aqui para vocês mais uma classificação dos substantivos. Agora, vejamos sobre a formação dos substantivos. Existem dois processos pelos quais os substantivos eles podem ser formados. O primeiro, substantivos simples e compostos. O simples, ele é formado por um único elemento, ou seja, por um único radical. Os exemplos que eu trouxe para vocês são tempo e sol. Ele vai ser composto quando ele for formado por dois ou mais elementos, ou seja, por dois ou mais radicais. Prestem bastante atenção que os compostos não precisam ter hífen, mas eles podem ter hífen. Por exemplo, passatempo tem o tema passa e tem o tema tempo. A associação deles gera um substantivo composto porque ele foi formado por esses dois temas. Lembrando, tema é a junção do radical com a vogal temática. Girassol é outro substantivo composto, porque da mesma forma que passatempo, ele é formado pela justaposição de dois temas, o gira e sol, que se justapõem para formar esse substantivo composto. Prestem bastante atenção porque existem várias palavras que são classificadas como substantivos compostos e apresentam hífen. Por exemplo, quinta-feira, couve-flor. Todos eles são substantivos compostos porque se referem a um único ser, a um único objeto e são formados por dois ou mais elementos. Agora, os substantivos primitivos e derivados, eles vão se referir justamente ao processo de formação. Então, se o substantivo não se derivou de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, nós chamamos de substantivo primitivo. Por exemplo, limão. Agora, se ele se originou de alguma outra palavra, nós dizemos que ele é um substantivo derivado. Por exemplo, limoeiro, porque limoeiro é um substantivo derivado a partir do substantivo limão, que por uma derivação sufixal formou a palavra limoeiro. Bem facinho essa parte, bem tranquila. Agora a gente vai dar uma olhadinha na parte de flexão de gênero.
Na língua portuguesa, o gênero ele corresponde ao masculino e ao feminino. Usualmente, geralmente, o que marca o gênero na língua portuguesa é a letra O e a letra A. Mas vocês vão perceber que isso não é regra. Nem sempre é dessa forma que o gênero é marcado na língua portuguesa. E existem também palavras que não apresentam flexão de gênero. Nos exemplos que eu trouxe para vocês, todas as palavras possuem um gênero específico, mas não necessariamente elas apresentam uma flexão. Vamos dar uma olhada. Existe o homem e a mulher. É uma flexão de gênero, mas palavras diferentes representam gêneros diferentes. Não é apenas a letra O ou a letra A que marcam esse gênero. O mar. O mar não tem flexão de gênero. Ela é uma palavra invariável. O dia. O dia também não apresenta flexão de gênero. Outra palavra invariável. Assim como a terra e a semana. Nenhuma dessas palavras, elas flexionam o seu gênero, porque ou ela se manifesta no gênero masculino, ou ela se manifesta no gênero feminino. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são as formas de flexionar ou não o gênero na língua portuguesa? A primeira delas se refere aos substantivos biformes, que seriam aqueles que vão apresentar duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. É esse exemplo que eu mostrei para vocês, como o homem, a mulher, o gato, a gata. Então, existem duas formas morfológicas, duas palavras distintas para designar o feminino do masculino. E vocês vão perceber que essa flexão de gênero pode acontecer de diversas maneiras, e todas elas eu trouxe para vocês nessa tabela. Então, eu posso adicionar a ideia de flexão de gênero só pela troca do O pelo A, por exemplo, gato por gata. Ou quando o substantivo termina em consoante, eu posso acrescentar e não substituir, eu vou só acrescentar a letra A. Por exemplo, freguês vai se transformar em feminino quando eu adiciono a letra A para ficar freguesa, assim como professor se transforma em professora. Agora, se o substantivo terminar em ão, por exemplo, leão, órfão, solteirão, eu posso substituir por algumas desinências, ou por oa, ou por ã, ou por ona. E isso vocês vão aprendendo ao longo da escrita, ao longo da leitura. Vocês vão se habituando qual é a desinência que determina exatamente o gênero feminino para aquela palavra. Por exemplo, leão, nós sabemos que é leoa e não leã. O feminino de órfão, nós sabemos que é órfã e não orfoa ou orfona. Assim como solteirão, nós sabemos que o feminino é solteirona e não solteiroa ou solteirã. E esse conhecimento geral a gente adquire através da leitura, porque todas essas três substituições são possíveis. Terminados em or, em algumas vezes não basta acrescentar a letra A. Às vezes é necessário substituir a terminação or por tris. Então, nesse caso, embaixador, o feminino é embaixatriz. Por quê? Porque se eu adicionar apenas a vogal A, vai gerar a palavra embaixadora. E embaixadora também existe, mas se refere a uma ideia diferente de embaixatriz. Embaixatriz é quando é a mulher que se relaciona com o embaixador. E embaixadora é quando a mulher está no cargo de embaixador. Alguns títulos de nobreza, como conde, duque e poeta, a gente já precisa acrescentar apenas a desinência essa, esa ou issa. E mais uma vez, isso é uma questão de leitura. Por exemplo, conde. Nós sabemos que o feminino de conde é condessa. Duque, o feminino é duquesa. Poeta, o feminino é poetisa. Então, esse acréscimo de qual desinência de gênero nós devemos adicionar, nós vamos descobrindo, nós vamos aprendendo ao longo do tempo com a leitura e com a escrita. Percebam que existem substantivos terminados em
e nós sabemos que se refere ao masculino. Por exemplo, elefante. E em alguns casos, nós podemos substituir o E por A para que se transforme no feminino. Por exemplo, elefante virando elefanta. Mas, gramaticalmente, essa não era uma regra válida para profissões. Por exemplo, cliente. Não existe clienta. Até que a Dilma assumiu a presidência e ela instituiu uma lei que essa regra passou a valer também para profissões. Então agora, se você quiser ser chamado por presidenta, pela geração do gênero feminino de uma palavra masculina que termina com E, você pode. Porque a partir do mandato da presidenta Dilma, essa foi uma lei que passou a ser vigente. Existem também algumas palavras que apresentam essa flexão de uma maneira irregular. Por exemplo, avô em avó. Não existe uma regra específica para essa flexão de gênero. Da mesma forma, quizar e quizarina, que foge da regra dos substantivos que terminam em consoante, que nós deveríamos apenas acrescentar o A. Então, esses são substantivos irregulares. Tem também aqueles substantivos que apresentam radicais diferentes para exprimir a noção de gênero. Então, boi, vaca, cavaleiro, amazona, homem, mulher, é quando existem palavras completamente diferentes para exprimir essa flexão de gênero. Agora, nós veremos também que existem substantivos uniformes, que são aqueles que vão apresentar apenas uma forma para exprimir tanto masculino tanto feminino. Então, uma única morfologia vai representar essas duas ideias. E existem algumas classificações. A primeira delas se refere aos epicenos, que geralmente dá nome a animais e algumas plantas também. Então, os epicenos são palavras, são substantivos, que para você representar essa variação de gênero, nós podemos acrescentar uma palavra acessória, como macho ou fêmea. Por exemplo, a cobra. Nós não sabemos se a cobra se refere ao gênero feminino ou se refere ao gênero masculino. E quando nós temos a necessidade de diferenciar qual o gênero, nós dizemos a cobra macho ou a cobra fêmea. Outra classificação da flexão de gênero dos substantivos uniformes são os sobrecomuns. Nesse caso, ele vai se referir também a seres humanos. Então, pode falar sobre animais, vegetais ou seres humanos. E se refere a palavras que sempre são do mesmo gênero. Então, não existe nenhuma maneira para você conseguir exprimir essa noção de flexibilidade de gênero. Nem com artigo, nem com a adição de algum termo acessório. Por exemplo, a palavra a criança. Quando a gente diz a criança, não existem elementos textuais para que a gente possa diferenciar se a criança se refere ao gênero feminino ou se a criança se refere ao gênero masculino. Apenas com o contexto, com o decorrer da frase, da oração, que nós conseguiríamos realizar essa distinção. Mas só a palavra, ela não exprime, ela não passa essa diferenciação de flexão de gênero. Outra maneira da gente flexionar o gênero são palavras comuns de dois gêneros. Então, nessa diferenciação, uma mesma palavra pode exprimir tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. E a diferença vai ser apenas com um artigo ou pela adição de alguma palavra acessória, como, por exemplo, um adjetivo. Vamos ver um exemplo. A palavra colega. Colega pode ser tanto feminino quanto masculino. E essa diferenciação pode acontecer pelo artigo. Eu posso dizer o colega me referindo ao masculino ou a colega me referindo ao feminino. Artista. Artista é uma palavra comum de dois gêneros, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, se eu disser artista famoso, eu sei que eu estou me referindo ao masculino. E se eu disser artista famosa, eu vou saber que eu estou me referindo ao feminino. Para vocês ficarem atentos, existem também substantivos cuja mudança do gênero vai mudar o significado. Então, se eu digo o capital, eu estou me referindo a dinheiro. E se eu digo a capital, eu estou dizendo a capital
capital de uma cidade, de um estado ou de um país. Se eu digo o cabeça, eu estou me referindo ao líder. E se eu digo a cabeça, eu estou me referindo a uma parte do corpo. Então, só a mudança do artigo, só a mudança do gênero mudou também o significado da palavra. Em outros casos, o que acontece é que essa flexão de gênero ela não é possível. O que acontece é que palavras iguais têm origens diferentes, gêneros diferentes e significados diferentes também. Nesse caso, não é uma flexão de gênero, é um processo que a gente chama de homonímia. É quando duas palavras em gêneros diferentes apresentam origens diferentes e, consequentemente, significados diferentes também. Por exemplo, o grama, eu estou me referindo a peso, e a grama, eu estou me referindo à vegetação. Existem também aqueles substantivos que apresentam um gênero incerto ou flutuante. O que seria isso? Significa que posso falar tanto no feminino quanto no masculino. Por exemplo, o personagem ou a personagem. Eu posso me referir das duas maneiras que não tem problema nenhum. Da mesma maneira com o xerox ou a xerox. Eu posso me referir a xerox tanto no feminino quanto no masculino. E isso não representa necessariamente uma flexão de gênero. É só uma flutuação, porque você pode adotar qualquer um dos dois gêneros. Salvo raras exceções, nomes de cidades são femininos. E essa é uma dica boa para vocês. Então é a São Paulo, a dinâmica São Paulo, é a Bahia, a amada Bahia. Existem algumas exceções. Eu trouxe para vocês a exceção de o Rio de Janeiro. Então, não é a Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro e também o Porto. Agora que a gente terminou de revisar essa parte de flexão de gênero, vamos dar uma olhadinha nos casos de flexão de número. Então, os substantivos são palavras variáveis em gênero, como a gente acabou de ver, número, como a gente vai dar uma olhadinha agora, e grau. Flexionar em número significa que a palavra tem essa variação da indicação se ela está se referindo a um único ser ou a um conjunto de seres. E os substantivos são palavras que têm essa capacidade de flexão, de variação de número. E essa flexão pode acontecer de diversas maneiras. Se a gente estiver se referindo a substantivos simples, ou seja, aqueles substantivos formados por um único tema, um único radical, essas são as regrinhas de flexão de número. Então, a gente pode, no caso de uma palavra terminada só em vogal, ditongo oral ou ditongo nasal, a gente pode acrescentar só o S. Por exemplo, casa termina com uma vogal, então a gente vai adicionar só a letra S para conferir essa ideia de plural. Da mesma forma, pais, que termina com ditongo oral. Só a adição do S basta para gerar essa noção, para gerar esse significado de plural. Mães e maçã acontece o mesmo processo, porque nos dois casos nós temos um ditongo nasal. Mas existem palavras em que só a adição do S não é suficiente para que a gente gere essa noção de plural. Por exemplo, palavras terminadas em ão, podemos ou substituir por ões. Então, nesse caso, balão, eu vou trocar a terminação ão e vou transformar em ões. Então, vou transformar balão em balões. Agora, se a palavra terminada em ão for um paroxítono, eu posso acrescentar só o S. Então, órgão é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima sílaba dessa palavra. Então, nesse caso, mesmo ela terminando em ão, eu posso só adicionar a letra S para dar essa noção, para esse significado de plural. E existem também outras formas, outras palavras que terminam com ão e eu não vou nem adicionar só o S e nem adicionar o ões. Eu vou trocar o ão por ães. Por exemplo, a palavra cão, em que o plural é cães, porque eu tenho que realizar essa transformação de ão em ães. Tem também palavras que vão admitir diversas maneiras o plural. Então, eu posso adicionar ão, eu posso trocar por ões, eu posso trocar por ãos ou colocar só o S.
Na língua portuguesa, a tendência é que a gente faça o plural dessas palavras com ões. Então, por exemplo, ancião, eu posso falar anciões, anciãos ou anciãs. Mas se você tiver numa prova e tiver que escolher uma delas, você vai assinalar anciões, porque é a tendência natural da língua portuguesa a utilizar o ões nesses casos. Outras regrinhas de flexão de número no caso de substantivos simples, ou seja, aqueles formados por um único tema, um único radical. Existem substantivos que são terminados em M, e nesses casos a gente vai substituir o M por N e fazer o acréscimo do S para gerar a noção de plural. Então, som vira sons, com N e S. Se o substantivo for terminado em R ou Z, a gente pode acrescentar as letras E e S, formando essa desinência, es. Então, mar se transforma em plural pela adição de es, transformando-se em mares. Raiz, como termina em Z, a noção de plural também é pela adição dessa desinência. Então, fica raízes. Agora, se ele for terminado em S, ou ele vai ser invariável, ou eu também posso adicionar o ES para dar essa noção de plural. Por exemplo, mês. Existe a palavra meses, porque mês é uma palavra variável, mesmo terminando em S. Agora, vírus é uma palavra invariável. Ela termina em S e não existe uma desinência de número para flexionar a palavra vírus. Outra regrinha é das terminações ao, el, ol ou ul. Em todas elas, quando a gente quer gerar a noção de plural, nós trocamos o L pelo IS. Então, vai ficar assim, no caso de canal, vira canais. Papel, vira papéis. Anzol, vira anzóis. E pau, vira pais. No caso de oxítonos terminados em il, que ficou faltando essa terminação, que não entrou na nossa regra geral. Se for oxítona, eu posso substituir só o L por S. Então, funil vai se transformar em funis no plural. Agora, se for um paroxítono, a substituição do L deve ser por eis. Então, fóssil, por ser um paroxítono, vai virar fósseis. Da mesma maneira, projétil ocorre a mesma transformação e se transforma em plural, projéteis. Se a palavra terminar com N, eu posso acrescentar só o S ou o ES. Então, é uma regra mista. Você pode escolher se você coloca só o S ou o ES. Então, hífen, a gente pode escrever tanto em hífens ou hífenes. Palavras terminadas em X, elas são invariáveis. Então, não existe desinência de número para flexionar os substantivos terminados em X. Por exemplo, o tórax. E a noção do plural vai acontecer pela flexão do artigo ou da palavra acessória, como, por exemplo, um adjetivo que acompanha esse substantivo. Então, para a gente compreender que é plural, nós dizemos os tórax. Existe também a flexão de número dos diminutivos, claro. Então, palavras que terminem com o sufixo zinho ou zito, a gente tem que se atentar que trata-se de um diminutivo. Nesses casos, a gente vai transformar para o plural tanto a palavra primitiva, tanto a forma primitiva da palavra, e aí a gente vai transformar a palavra no plural, fazer a supressão do S, e esse S vai ser acrescentado no final do sufixo. Como assim? Balãozinho. Balão é a forma primitiva dessa palavra. Então, eu tenho que transformar primeiro a palavra balão no plural. Ficaria balões. Para que eu possa transformar a palavra balãozinho no plural, eu vou pegar o plural de balão, que seria balões, vou fazer a supressão da letra S, vou ficar só com balões, e vou adicionar o S no final do meu sufixo. Então, o plural de balãozinho é balõezinhos. Da mesma forma, com colar. O plural de colar são colares. Então, eu vou pegar esse plural de colar,
Vou fazer a supressão da letra S e vou colocar esse S no final do meu sufixo. Dessa forma, o plural de colarzinho fica colarezinhos. Coloquialmente, quando essa palavra termina em R e a gente gera o diminutivo, as pessoas tendem a suprimir o E também. Mas essa forma, ela é reprovada pela norma culta. A forma correta de flexionar o número dessas palavras é dessa maneira que eu acabei de ensinar para vocês. Existem também alguns substantivos que quando a gente gera o plural, vai acontecer tanto a modificação morfológica quanto a modificação fonética. Em geral, essa mudança acontece pela transformação do O fechado pelo O aberto. Então, o que vai acontecer é uma mudança do timbre do O. E aqui eu trouxe vários exemplos para vocês. Por exemplo, aposto no singular e apostos no plural. Caroço e caroços. Esforço e esforços. Olho e olhos. Da mesma forma, isso acontece com todas essas palavras. E como vocês podem perceber, toda vez que eu flexiono o número, que eu transformo o singular em plural, eu vou também transformar a leitura, a vocalização desse O, que antes era fechado no singular e agora passou a ser aberto no plural. Essa transformação nós chamamos de metafonia. E existe também a flexão de número dos substantivos compostos. Então, tudo que a gente viu anteriormente se tratava o substantivo simples, aqueles formados por um único radical. Agora a gente vai dar uma olhadinha na tabela de flexão de número dos substantivos compostos. E as regras são as seguintes. Se o substantivo composto ele for escrito sem hífen, ele vai se comportar como se fosse um substantivo simples e vai seguir as mesmas regrinhas de um substantivo simples. Por exemplo, girassol termina em OL, então eu vou suprimir o L e vou adicionar IS. Pontapé termina em vogal, então só a adição de S é suficiente para gerar a noção de plural, para flexionar o número desse substantivo. Agora, se eles forem escritos com hífen, existem regrinhas separadas. Se eu tiver uma palavra escrita com hífen e for um substantivo composto, mas a primeira palavra se tratar de um verbo ou de uma palavra invariável e a segunda palavra se tratar de uma palavra variável, como um substantivo ou um adjetivo, nesse caso, apenas o segundo elemento, que é o elemento variável, ele vai ser colocado no plural. Então, palavra beija-flor. Beija é uma palavra invariável, então só flor vai para o plural quando eu passar a palavra beija-flor para o plural. Então, fica beija-flores. Da mesma forma, bate-boca. Só a palavra boca é uma palavra variável, então só ela vai ser passada para o plural, bate-bocas. Da mesma forma, se eu tiver um prefixo separado de um substantivo ou adjetivo por hífen, só o segundo elemento vai ser colocado no plural. O prefixo, ele não vai para o plural. Então, o plural de vice-presidente, vice é um prefixo separado por hífen, fica vice-presidentes, porque só o segundo elemento é colocado no plural. Se eu tiver dois elementos que são variáveis e são separados por hífen, eu vou colocar os dois no plural. Então, não tem erro. Mão boba. O plural é mãos bobas, porque eu posso variar os dois, então os dois serão variáveis. Sexta-feira. O plural correto é sextas-feiras. Se eu tiver elementos que são ligados por preposição, só o primeiro elemento vai ser colocado no plural, independente se os demais permitem ou não a flexão de número. Por exemplo, pé de moleque. Até existe a flexão de moleque, mas como trata-se de uma palavra que é entreposta por uma preposição separada por hífen, só o primeiro elemento é colocado no plural. Então fica pés de moleque. No caso de palavras repetidas ou onomatopeicas, só o segundo elemento vai para o plural. Então, tico-tico fica tico-ticos. Tic-tac vira tic-tacs.
De um modo geral, a gente vai flexionar se o elemento ele for variável. E a gente não vai flexionar se o elemento não for variável, se ele for invariável. A exceção para essa regra geral, para essa dica que eu estou falando, é no caso de palavras entrepostas por preposição. Nesse caso específico, só vai para o plural o primeiro elemento. Mas nos demais, se a palavra for variável, a gente tende a colocar no plural sim. Uma dica que eu vou trazer para vocês é das palavras substantivadas, ou seja, palavras que naturalmente não seriam um substantivo, mas devido à derivação imprópria, ou seja, devido a uma alteração semântica, ela se transforma um substantivo. Nesse caso, o plural, ou seja, a flexão de número, ela vai acontecer da mesma maneira como se ela fosse um substantivo. A exceção acontece para os numerais. Quando um numeral for substantivado, mas ele terminar com S ou com Z, ele não vai se flexionar. Por exemplo, nas provas mensais consegui muitos 6 e alguns 10. Nessa frase, tanto 6 quanto 10 tem a função morfológica de um substantivo, porque está designando um ser. Mas elas não se flexionam, porque esses numerais terminam em S ou Z. Alguns nomes próprios, eles também podem ser flexionados, sempre que eles permitirem essa flexão. Então, por exemplo, o plural de Napoleão seria os Napoleões. Os Napoleões serão derrotados. Então, a flexão de nomes próprios também pode ocorrer. Algumas palavras estrangeiras, quando elas não estiverem aportuguesadas ainda, elas vão ser escritas como na língua nativa e o plural a gente pode fazer o acréscimo de S. Mas isso não vai acontecer se essa palavra estrangeira ela já terminar com S ou terminar com Z. Então, o show eu consigo transformar em os shows. O short eu consigo transformar em os shorts. Mas, por exemplo, a palavra jazz, eu não consigo fazer essa flexão. E isso acontece porque a palavra jazz termina em Z. Agora, se a palavra estrangeira ela já for aportuguesada, nós vamos flexionar essa palavra de acordo com as regras da nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, a palavra clube. Clube é uma palavra estrangeira que foi aportuguesada. Então, eu posso flexionar o número dela seguindo a regra geral da língua portuguesa. Ela termina em vogal, só o acréscimo do S é suficiente para a noção de plural. Então, fica estes clubes. Por fim, a gente vai dar uma olhadinha na flexão de grau. Então, nós vimos que os substantivos podem ser flexionados no gênero, em feminino ou masculino, de diversas maneiras. Ele pode ser flexionado em número, plural ou singular. E agora nós veremos a flexão de grau. O que seria a flexão de grau? O grau é a propriedade da gente exprimir uma variação de tamanho dos seres. Então, eu posso classificar no grau normal, o grau aumentativo ou o grau diminutivo. O normal, ele vai dar essa noção de um tamanho habitual, um tamanho considerado normal. Por exemplo, casa. O substantivo de grau aumentativo, ele vai indicar um aumento do tamanho do ser. E aí ele pode ser analítico ou sintético. O analítico é quando o substantivo ele vai ser acompanhado de um adjetivo para indicar essa grandeza. Por exemplo, casa grande. Já o sintético é quando a gente não precisa desse adjetivo. Por uma derivação sufixal, essa ideia vai ser expressada. Por exemplo, a palavra casa traz essa ideia de aumentativo quando eu adiciono a desinência rão. O aumentativo sintético de casa fica casarão. Da mesma forma, os diminutivos, eles vão exprimir dessa vez uma ideia de diminuição do tamanho do ser e também podem ser classificados em analíticos ou sintéticos. Os analíticos vão ser os substantivos que para exprimir essa ideia de pequenez, para exprimir essa ideia de diminuição do tamanho, precisam de um adjetivo. E os sintéticos serão essas palavras que a ideia de diminuição do tamanho, ela é expressada pela derivação sufixal. No caso do nosso exemplo casa, a gente pode trazer essa ideia de diminutivo pela adição da desinência in.
Então, o diminutivo da palavra casa é casinha, devido a essa derivação sufixal. É importante ressaltar também que, em alguns casos, o diminutivo ele não traz só a ideia de diminuição do ser. Ele traz uma ideia semântica, que pode ser ou de carinho ou de desprezo, dependendo do contexto da frase. Essa é uma boa dica para quando vocês estiverem realizando interpretação de texto, se lembrarem que o diminutivo pode trazer tanto a ideia de redução de tamanho, quanto de carinho, quanto até mesmo de desprezo. Então é isso, galerinha, por hoje é só. Agora, por meio dos exercícios, vocês irão fixar todos esses conteúdos e se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo pra gente e eu espero vocês no próximo vídeo.